A Copa do Mundo tá rolando e cada seleção tem curiosidades muito interessantes que tu provavelmente nunca ouviu. Então nesse vídeo a gente vai ver um fato que você não sabia sobre cada seleção da Copa. Parte 1. E se tu curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos para eles saberem mais sobre as seleções. Então já vamos começar com o time do país sede, o Catar. E mano, essa é a primeira Copa que o Catar disputa. Nunca tinham se classificado, até porque a seleção deles era muito fraca e sempre caía nas primeiras fases de tudo que jogava. Aí quando foram selecionados para sediar a Copa, o Catar começou a investir muito na sua seleção e cresceram muito. Pra tu ter noção, em 2017 a posição do Catar no ranking da FIFA chegou a bater o 102 e hoje eles estão na posição 50 do ranking, na frente de seleções como Grécia, Gana, Coreia do Sul e lá vai. E foi nesse período de preparação para a Copa que o Catar conquistou o seu primeiro título, a Copa da Ásia. Em 2019 ganharam essa taça, metendo 3-1 no Japão na final. Os caras foram campeões invictos. Pois é. Ah, e uma coisa muito doida é que literalmente todos os convocados do Catar pra Copa jogam no Catar. Nenhum joga fora do país. Além disso, eles têm caras que se naturalizaram, como o zagueiro Pedro Miguel, que nasceu em Portugal, mas defende o Catar. Doideira, né? E o Catar fez o jogo de abertura da Copa contra uma seleção que tá perto dele no ranking da FIFA, o Equador. Sim, o Equador tá na posição 44 do ranking. E a seleção dos caras, mesmo jogando na Copa América há tanto tempo, nunca conquistou nenhum título. O máximo que o Equador chegou foi alcançar o 4º lugar da Copa América. Nada mais, nunca nem chegou na decisão. E na Copa eles estão na sua 4ª participação. Já caíram na fase de grupos 2 vezes e o mais longe que foram foi em 2006, quando alcançaram as oitavas. E o maior artilheiro da história do Equador é o cara que ficou conhecido no mundo todo por marcar 2 gols na estreia, o Ener Valencia. Esse cara foi contratado pelo Fenerbahçe, tem muitas histórias malucas sobre ele, até fingindo lesão para não ser preso, e com 33 anos de idade é o maior artilheiro da história do Equador com 37 gols, 5 desses em Copas do Mundo. Ele fez 3 na Copa de 2014 e já meteu 2 na desse ano. Esse tem faro de gol. E ele só não fez mais em Copas porque no Mundial passado o Equador não se classificou. E outra seleção que não jogou a última Copa é uma forte que ama ficar com o 2º lugar, a Holanda. Cara, a Holanda na Copa passada ficou de fora, o que foi um negócio impressionante porque ela sempre dá trabalho. Tirando essa de 2022, a Holanda já disputou 10 mundiais e ficou entre os 4 melhores colocados na metade deles. Pois é, a Holanda chegou na decisão da Copa de 74 com Johan Cruyff, mas ficou com o vice, e em 78 com o Neskens também chegaram na decisão, mas perderam 2 finais seguidas. Aí em 98 a Holanda de Bergkamp alcançou as semifinais, mas perdeu pro Brasil, e em 2010 alcançaram a decisão pela 3ª vez, só perderam pra Espanha por 1-0. Em 2014 chegaram nas semis de novo. A Holanda, mano, tem 3 finais de Copa e 3 vices. Eles têm a mesma quantidade de decisões que a França, a diferença é que perderam todas. E outra coisa muito interessante é que se tu olhar pra bandeira da Holanda, não tem laranja, então eles usam essa cor no uniforme para representar a linhagem real do país, que se chama Orange Nassau. Pois é, e se a Holanda tem 3 finais, ela estreou contra uma seleção que tá na sua 3ª Copa, o Senegal. Pois é, o Senegal tá na sua 3ª Copa só. Além da desse ano, jogou em 2002 e 2018. Aí lá em 2002, nessa primeira vez que disputaram o Mundial, a seleção do Senegal surpreendeu muito. Primeiro que caíram num grupaço com Dinamarca, Uruguai e a atual campeã mundial e europeia, a França. Era certo que o Senegal não ia passar, mas aí no primeiro jogo contra a França, o Senegal simplesmente derrotou ela por 1-0. Sim, que bagulho impressionante. Aí na sequência empataram com a Dinamarca e empataram com o Uruguai. O Senegal passou para as oitavas e no mata-mata encararam a Suécia, que depois de empatar em 1-1 foram pro tempo extra valendo o gol de ouro e Senegal derrotou os suecos. Sim, foram para as quartas. Aí nas quartas pegaram a Turquia e podiam passar também, mas acabaram perdendo com gol de ouro e foram eliminados. Imagina, mano, Senegal já quase chegou na semifinal. Seria uma das maiores zebras de todas. Então beleza, saindo do grupo A, bora ir pro B. E a seleção mais forte desse grupo é do país que criou o futebol, Inglaterra. Cara, a Inglaterra inventou o futebol e a Premier League é o campeonato de liga mais competitivo do mundo. E a Inglaterra tá na Copa como a seleção mais valiosa de todas. Se somar todos os jogadores, o valor de mercado, de acordo com o Transfermarkt, é de 1,2 bilhão de euros. Pra tu ter noção, isso é 84 vezes mais que a seleção do Catar. O Phil Foden vale 110 milhões, o Bellingham 100, o Kenny 90 e lá vai. Mas mesmo sendo os criadores do futebol, a Inglaterra só chegou na final uma vezinha, em 66, quando ganhou o título, e chegou em só mais 2 semis, em 1990 e 2018. E muita gente nem sabe, mas um dos maiores vexames da Inglaterra aconteceu aqui no Brasil. Na fase de grupos da Copa de 50, a forte Inglaterra jogou contra o fraco Estados Unidos e foi surpreendida com uma vitória dos americanos que resultou na eliminação dos caras. Imagina, foi um vexame gigante pra eles. E falando em Estados Unidos, os
dois times ainda se enfrentaram na Copa de 2010, onde empataram e estão no mesmo grupo nessa Copa. Mas mesmo que os Estados Unidos sejam a maior potência mundial, no futebol nunca foram uma seleção de elite. Até porque lá o futebol não é o esporte mais popular. Na verdade, tá atrás de outros três: o futebol americano, basquete e beisebol. Pois é, mas mesmo nunca tendo ganhado uma Copa, a seleção dos caras em abril de 2006 chegou a ficar em quarto lugar no ranking da FIFA. Acredite! Aí, como tô num continente que também não tem muitas seleções fortes, eles já conquistaram 7 Copas Ouro, que é tipo a Copa América deles, e se classificaram para mais mundiais do que seleções como Portugal, Dinamarca, e estão empatados com a Holanda em participações. Pois é, aí se os Estados Unidos têm certa experiência na Copa, no seu grupo tem uma seleção que tá no Mundial pela só segunda vez: o país de Gales. Se tu viu meu vídeo dos motivos para acreditar no Hexa, já tá ligado, mas se não viu ainda, a seleção dos caras se classificou pra Copa pela primeira vez lá atrás, foi eliminado pelo Brasil de Pelé e depois disso nunca mais. Eles ficaram literalmente décadas sem jogar o Mundial, até que nesse ano foram pra repescagem, derrotaram a Áustria e a Ucrânia e se classificaram pela primeira vez em mais de 60 anos. E uma coisa muito doida é que Gales não é um país independente. Se tu olhar no mapa, vai ver que eles ficam na mesma ilha que a Inglaterra e fazem parte do Reino Unido. Então alguns dos melhores times de lá, mesmo sendo de Gales, jogam nas divisões inglesas, como o Cardiff City e o Swansea City. Pois é, esses dois não são ingleses, são galeses. E o país de Gales tem sim sua própria liga, só que é muito pequena, tá ligado? Nenhum dos convocados de Gales joga na Liga Galesa de Futebol, só nos times que disputam o campeonato inglês mesmo. Aí junto desses três, país de Gales, Estados Unidos e Inglaterra, a gente vê um que sai desse padrão: o Irã. O Irã, mano, é um país que fica muito perto do Catar. Olha aí, só atravessando ali o Golfo Pérsico que já chega. E quando se pensava em seleção iraniana, pra muita gente só um nome vinha à cabeça: Ali Daei. Esse Ali Daei pode não ser muito conhecido aqui, mas ele entrou pra história do futebol porque entre 93 e 2006 marcou incríveis 109 gols com a seleção do Irã e ficou por muito tempo como o maior artilheiro de seleções da história. Até que em 2021 Cristiano Ronaldo passou ele. E a seleção do Irã nesse ano tá na sua terceira Copa consecutiva. Nunca tinham chegado tantas vezes pro Mundial assim em sequência, e o técnico do Irã nesse ano é o mesmo das duas últimas, um português chamado Carlos Queiroz. E esse Carlos Queiroz, além de estar em sua terceira Copa com o Irã, ainda foi o técnico de Portugal na Copa de 2010 e ajudou a África do Sul a se classificar para a Copa de 2002. Pois é, mas mesmo com um treinador experiente, já até tomaram um baque da Inglaterra no primeiro jogo. Ninguém apostava no Irã na real, diferente do próximo time da lista, a Argentina. Cara, a Argentina, na estreia dessa Copa, tomou um baque gigante com a derrota para a Arábia Saudita. Que maluquice, o mundo todo ficou em choque. Pra tu ver o quão impressionante foi isso, antes dessa derrota, os nossos hermanos estavam invictos há mais de 3 anos. A última derrota foi lá nas semis da Copa América de 2019 e de lá pra cá os caras conquistaram ainda 2 taças: a Copa América de 2021 e a finalíssima. Pra tu ver, sabe quando tinha sido o último título da Argentina antes disso? Em 1993. Sim, ficaram de 93 até 2021 sem levar nenhuma taça. Acredite, isso sim que é jejum. Ah, e o técnico deles, Lionel Scaloni, era jogador, foi um dos convocados pra Copa de 2006 e agora se torna o segundo cara na história da Argentina, depois do Maradona, a disputar uma Copa dentro e fora de campo. Mas quando a gente pensa em Argentina, a gente só pensa em um nome: Lionel Messi, que tá na sua 5ª Copa do Mundo e entra numa pequena lista de jogadores que fizeram isso. Mas se tu acha que o Messi e o Cristiano são os únicos que estão na sua 5ª Copa, na seleção do México, que tá no grupo dos nossos hermanos, não tem só um, e sim 2 caras no seu 5º Mundial: o meia Andrés Guardado e o goleiro Ochoa. Esses dois, que são os capitães do México, foram convocados pra Copa de 2006, 2010, 2014, 2018 e tão nesse que vai ser o seu último. O Ochoa não chegou a entrar em campo nas 2 primeiras, mas tava lá, tá ligado? E assim como o Ochoa, no passado um goleiro chamado Antônio Carvajal jogou todas as edições entre 1950 e 1966, impressionante. E na Copa passada um cara chamado Rafael Marques jogou sua 5ª edição também, disputou de 2002 até 2018 como meia ou defensor. Imagina, não sei se é porque eles são lendas mesmo ou o México tava sem caras pra convocar. E junto do México e da Argentina, a gente vê a seleção do país vizinho do Catar, que no início ninguém dava muita atenção, mas que surpreendeu todo mundo na estreia: a Arábia Saudita. Mano, a Arábia Saudita é o único país com fronteira terrestre com o Catar e é um deserto gigantesco, mas é um dos países mais ricos do mundo por causa das suas reservas de petróleo. Então, por ter muita grana, tem a liga mais valiosa da Ásia, com clubes como Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, etc. E quando uma seleção vai convocar jogadores, pega caras que estão espalhados por clubes ao redor do mundo, né? Mas a seleção da Arábia Saudita é impressionante. Literalmente, todos os convocados do técnico francês Hervé atuam na Liga Saudita. Eles fizeram igual o Catar e não tem um que joga fora do país. Só o Al Hilal, mano, cedeu 12 jogadores pra Copa. Sim, 12 de um único clube. Doideira. Como pode
de terem derrotado a Argentina, mano. Mas se na Arábia Saudita todos são da mesma liga, na Polônia o negócio é bem diferente. A liga polonesa tem um valor de mercado menor que o da Arábia Saudita, e de todos os 26 convocados do técnico Michniewicz, só 3 jogam no seu país de origem. E nesse século, todas as Copas que a Polônia disputou caiu na fase de grupos, até mesmo em 2018 com Lewandowski. Mas lá no passado, a seleção da Polônia já quase chegou na final. Em 74 foram pra Copa como atuais campeões olímpicos e alcançaram até as semis, só acabaram perdendo pra Alemanha. Aí quando foram pra disputa do terceiro lugar, derrotaram o Brasil. Sim, e alguns anos depois, em 82, a Polônia chegou nas semis de novo, mas perdeu pra Itália e na disputa do terceiro lugar, derrotou a França pra ficar com o bronze mais uma vez. Chegaram mais vezes no pódio do que a seleção de Portugal, por exemplo. Quem imaginaria isso? Então beleza, indo pro grupo seguinte, a gente vê logo de cara a atual campeã mundial França. E tá ligado naquela história do atual campeão cair na fase de grupos da Copa seguinte? Então, podemos dizer que quem inaugurou essa zica nesse século foi a França. Pois é, no ano de 2002 os caras foram pra Copa como atuais campeões mundiais, atuais campeões europeus e até campeões da Copa das Confederações. Então eram os favoritos pra levar a taça. Mas quando chegou a fase de grupos, eles perderam pra Senegal, como mostrei no começo desse vídeo, depois empataram com o Uruguai e perderam pra Dinamarca. Terminaram o grupo em último, acredite. Então nesse ano eles podem quebrar com essa sequência. O técnico dele, Didier Deschamps, é muito experiente e já é o treinador com mais partidas na história da França. E no elenco deles ainda tem jogadores que estão quebrando recordes com os Leblancs. O Lloris vai empatar e até passar do defensor Thuram em mais jogos com a seleção, e o Giroud no jogo contra a Austrália empatou com o Henry na artilharia histórica. E falando em gol, lá na Copa de 58, um francês bateu um recorde que até hoje ninguém conseguiu repetir. O atacante Just Fontaine marcou incríveis 13 gols numa única Copa. Sim, 13 gols, cara. Loucura. E mesmo que na estreia dessa Copa a França tenha goleado a Austrália, ela não pode bobear e tem que tomar cuidado com a seleção no seu grupo. A Dinamarca. Mano, a Dinamarca em junho derrotou os franceses em pleno Stade de France por 2-1 na casa da França, e no seu último jogo antes da Copa derrotou a seleção do Deschamps de novo. Pois é, e muita gente talvez nem saiba, mas a seleção da Dinamarca já conquistou uma Eurocopa. Sim, na Euro de 92, a seleção do Peter Schmeichel passou pela fase de grupos eliminando a França, passou pela Holanda nos pênaltis nas semis e na final derrotou a Alemanha para conquistar a Europa. Aí em 95, os caras jogaram a Copa das Confederações e ganharam a taça de novo, derrotando a Argentina. Pois é, será que vão alcançar esses patamares de novo? E a partida de estreia da Dinamarca na Copa foi contra a Tunísia, que assim como a Dinamarca, já conquistou seu continente. Em 2004, conquistaram a Copa das Nações Africanas, derrotando o Marrocos na final. Aí se tu olhar no mapa, a Tunísia é um país bem pequeno no norte da África, que foi colonizado pela França. Então o idioma oficial dos caras é o árabe e o francês. Na logo dos caras tá escrito em francês, olha só. Eles não são tão pequenos não, estão disputando sua sexta Copa, a mesma quantidade que a Dinamarca. E de acordo com o site Transfermarkt, o valor de mercado do time da Tunísia não é o menor do seu grupo. A seleção vale 60 e poucos milhões de euros, enquanto que seu adversário, a Austrália, vale 38 milhões. E a Austrália, mano, é muito interessante, porque mesmo que seja um país da Oceania, eles não jogam pela confederação no seu continente. A seleção da Austrália pode não ser a melhor no nível mundial, mas comparado com os times da Oceania, realmente é um absurdo. Então, tipo, numa eliminatórias não daria nem chance pros outros, tá ligado? Pra tu ver, no passado a Austrália jogava pela Oceania e nas qualificatórias pra Copa de 2002 jogaram a primeira fase contra seleções de outros países pequenos e em 4 jogos ganharam os 4, marcando sabe quantos gols? 66, incluindo um 31-0 contra a Samoa Americana. Aí na final, encararam a Nova Zelândia e fizeram 6-1 no agregado. Loucura! Só não jogou várias Copas porque tinha que passar pela repescagem depois disso tudo. Mas imagina, então agora eles não jogam pela UFC, e sim pela Confederação da Ásia. Pois é, a Austrália joga a Copa da Ásia, por exemplo. E por incrível que pareça, na Austrália o futebol não é o esporte mais popular. Lá eles têm um próprio futebol com suas próprias regras, que é uma mistura de futebol americano com rugby e etc. Um negócio bem diferente na real. E mano, eu queria falar de todos no vídeo só, mas se fizesse isso, ele ia ficar gigante demais. Então fica ligado que logo sai a parte 2. E na tua opinião, qual dessas seleções que eu falei vai surpreender? Comenta aqui embaixo. E se quiser continuar aqui no canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que tu vai gostar muito. Então beleza, valeu e tchau!